Olá, hoje eu venho com a receita da batata fermentada, a batata inglesa. Nós vamos fazer de duas formas, uma que é batata crua, que vai ser fermentada e depois assada no forno, e outra que é aquelas batatas bem pequenas, que já estão cozidas e que vai ser fermentada para a gente comer como salada. Então vamos começar primeiro com essa batata crua. Compro de preferência batata pequena. Vamos cortar 4. Lava bem direitinho a casca com a escovinha, né? Porque nós vamos manter a casca. É importante nós comermos a casca da batata, sempre que possível. É importante porque nós vamos diminuir o índice glicêmico. O índice glicêmico, explicando assim em palavras mais simples, é a velocidade em que esse carboidrato vai ser digerido e vai cair na corrente sanguínea na forma de glicose. Então isso se chama índice glicêmico. E a batata, a danadinha, ela tem um índice glicêmico muito alto. Ela é muito rápida de cair na corrente sanguínea. E aí o que vai acontecer? Vai fazer um pico de glicemia, vai precisar de insulina para metabolizar essa glicose que caiu na corrente sanguínea. E aí que está o problema. Para quem precisa controlar a glicemia, para quem quer controlar também para não ganhar peso, porque esses picos de glicose que dá no sangue vai armazenar em algum lugar do corpo, geralmente naquele lugar que você não quer. Então vamos fazer de tudo para diminuir o índice glicêmico, comer a casca da batata e de preferência fermentar a batata sempre que puder, porque aí na fermentação as bactérias elas vão digerir parte do açúcar, tá bem? Vamos lá, continuando aqui. Cortamos todos. Então é muito simples fermentar a batata. Cortei, tá? Eu que vou acrescentar aqui alecrim. Você pode acrescentar o que você quiser, de algum temperinho, alguma coisa. Nós vamos colocar o sal a 2%. Tem 900 gramas de batata, então vai dar 18 gramas. Essa aqui é uma colher de chá. Uma colher de chá vai dar 5 gramas. Nós medimos assim bem raso, não cheio, tá? 5, 10, 15, mais um pouquinho, tá bom. Esse sal que estou usando é um sal integral, mas ele é iodado, não tem problema. O sal iodado, o que pode acontecer é que a salmoura fica um pouco turva. Aqui eu vou acrescentar água até cobrir as batatas. Eu vou usar um starter, que esse é o Ginger Bug. Esse é um ativador da fermentação. Vai adiantar a fermentação em um dia, pelo menos. Então eu vou usar. Mas se você não tem, você não precisa colocar nenhum starter. Só o sal e água é suficiente para gerar uma fermentação. Pode demorar um pouco, mas vai acontecer a fermentação. E é a fermentação selvagem. Quando eu fiz o Ginger Bug, ela era uma fermentação selvagem, ela naturalmente fermentou. E aqui eu vou usar porque ela já fermentou e ela já é um forte ativador, né? Com um bom arranque. Então eu vou usar umas 2 conchinhas dessa. E agora eu vou completar a água até cobrir as batatas. Essas batatas, elas não tendem a subir, então eu não preciso me preocupar de colocar algo aqui para segurar as batatas. Cobriu todas as batatas, agora eu vou um guardanapozinho aqui, um paninho e deixar aqui perto da minha bancada para observar. O que vai acontecer? Daqui 3 dias, 2 dias e meio, você vai dar uma observada nas batatas. Você vai saber o ponto certo dela quando as batatas começarem a apresentar umas bolinhas de ar na região da casca. Então é porque os gases da fermentação se acumularam abaixo da pele da casca. Eu volto a mostrar quando nós vamos
então enxaguar e colocar no forno para assar. Agora vamos para outra batata. Essa batata eu escolhi as bem pequenininha, já cozinhei, tá bem cozida, num fogo bem baixo, porque se você cozinha ele no fogo muito alto, elas vão partir e não vai ficar legal. Então, no fogo baixo, depois eu furei as batatas para poder penetrar o tempero, tá? Tá todas furadinhas já. Eu cozinhei com um pouco de sal para facilitar então que o sal penetre nela. E eu guardei essa água que cozinhei as batatas, porque aqui já tem sal e essa água já está fervida, livre de cloro, então vou aproveitar. Aqui nessa batata eu vou colocar um pouco de alho. Esse alho é um alho fermentado. Eu vou pôr um pouco dela aqui. E vamos colocar o líquido. Aqui já tem um sal, eu não cheguei a medir a quantidade de sal que contém aqui. Você pode fazer ao seu gosto, né? Que não seja muito salgado. Ele vai ficar fermentando aqui. Vamos colocar um pouco do starter. Aqui seria importante porque foram cozidas, né? As batatas. Se você não tiver o ginger bug, você pode usar, por exemplo, a salmoura que sobrou de um picles que você fez anteriormente, que foi fermentado. Você pode usar também o soro do leite kefirado, o kefir de água também. E assim, o rejuvelac também pode ser um bom starter. O vinagre de maçã também, quando não é pasteurizado, é artesanal, então é um ótimo starter nesse caso aqui. E então eu deixo fermentando eu acho que vai demorar, vamos ver, uns 4, 5 dias, mas eu volto a mostrar quantos dias levou, que vai demorar um pouco mais, porque eu quero que a acidez penetre no interior da batata também, porque aí vai ficar bem gostoso, que você, na hora de servir, você não precisa pôr outro vinagre, é só pôr um pouco de azeite e acertar o sal. Eu quero deixar fermentar bem também, para ficar mais low carb, vai ficar bem low carb se deixar, até ficar bem azedinho por dentro. Então essa é uma forma de a gente consumir a batata mais saudável, e completamos outro dia quando a gente vai ver como ficou. Até então, até mais. Então já se passaram os 3 dias e aqui está a batata, deixa eu mostrar para vocês. Hoje de manhã ele já estava bom. E eu, como não podia mexer nele de manhã, eu deixei na geladeira. E agora vou escorrer, vou enxaguar bem, enxugar e colocar no forno. Colocar um pouco de azeite aqui. E eu vou levar ao forno por cerca de 1 hora no fogo médio. E depois eu volto para mostrar como elas vão ficar, tá bem? Eu volto agora com as batatas assadas. Quero mostrar que beleza, lindas batatas. Foram 1 hora e 20 minutos, mais ou menos. Eu disse 1 hora, mas as minhas batatas estavam geladas, porque eu tinha guardado na geladeira, então demorou um pouco mais. 1 hora e 20, mas normalmente é cerca de 1 hora. Então estão aqui, ninguém disse que elas não foram fritas. É exatamente como uma batata frita. E com o benefício de ser low carb, com a fermentação, todos os benefícios, os nutrientes dessa batata, elas ficam muito mais biodisponíveis, tem essa vantagem e também a vantagem de ser low carb. Eu quero mostrar também outra batata que nós estamos fermentando, que é a batata que já foi cozida uma vez e vai ser fermentada para nós comermos como salada.
Eu dei uma provadinha no sabor dela, ainda não chegou na acidez que eu quero. Então vou continuar a fermentar e depois eu mostro quando ficar pronto. Eu volto a dizer quantos dias ficaram para ficar na acidez boa. Então até mais alguns dias. Eu estou de volta com as batatas que estavam fermentando. Essas são aquelas batatas fervidas, cozidas já, e que nós colocamos o starter de gengibre, nós usamos. E eu fui observando então a fermentação dela, fazem já 5 dias, mas há 2 dias atrás, de fermentação, eu percebi que havia alguma coisa assim, estava criando um certo bolor, que era uma escama assim, sobrenadando algo bem branquinho. Isso já aconteceu outras vezes, quando era a fermentação do grão de bico. Grão de bico também, ela é rica em carboidratos e fervido, a gente coloca algum starter ou não. Mesmo assim, ele começa a formar algum bolor em cima. Eu quero mostrar aqui no livro, tem uma foto bem boa de como é o bolor. É uma película bem fininha, branca. Essa nossa aqui não chegou a formar esse tanto aí, criar bolhas dessa forma tão grave. Porque eu logo percebi que estava criando, aí cheguei com uma colher, tirei tudo, o que estava aqui no vidro, eu limpei com papel toalha, o que estava na tampa, também limpei com papel toalha, tirei tudo. E o que eu fiz? Eu coloquei um vinagre de kombucha que eu tinha, eu coloquei. Mas aí o importante é que seja qualquer vinagre para dar acidez. Já poderia ter colocado no início, mas eu não me lembrei disso. Quando a gente prepara a soja para fazer o tempê ou para fazer o natô, a gente deixa ele fermentando, deixa de molho 24 horas e às vezes chega até a formar aquelas bolhas de fermentação. Quando isso não acontece e a gente vai levar para cozimento antes, a gente usa colocar depois o vinagre. Esse vinagre, o que faz? O vinagre tem a ação de tornar o ambiente mais seletivo para as bactérias que eu quero que entrem em ação. Aqui no caso, eu estava esperando que entrassem em ação primeiro as bactérias ácido-láticas, porque quando ela começa a agir, já gera uma acidez e ela é bem seletiva, não permite que outras coisas possam se instalar. Mas isso não aconteceu, porque eu não tinha colocado o vinagre e é um ambiente muito rico em amido, carboidrato, e ela tem a tendência de criar mais o bolor. Então foi bom acontecer para eu poder explicar isso para vocês, que quando acontecer isso, fica tranquila, nada de desespero. É só tirar direitinho com a colher, jogar fora a parte de cima do bolor onde se formou e acrescenta vinagre e continua fermentando. Aí hoje nós vemos que ela já está fermentando bem, o sabor já está ficando ácido, mais do que muito mais do que a acidez que eu coloquei, que foi pouco. Mas agora já é a acidez da fermentação das bactérias ácido-láticas e já está em pleno vapor essa fermentação. E eu vou deixar até amanhã, porém hoje, para o vídeo, eu vou dar por concluído, porque eu sei que vai dar certo, não tem erro nenhum. E amanhã, quando tiver um pouco mais ácida, eu vou tirar, temperar para comer. E o que não for comer, pode deixar na geladeira desse líquido mesmo, dentro da salmoura, e você pode guardar por muitos dias. Quando está dentro da salmoura, da fermentação, ela dura 1 mês, tranquilamente. Então esse foi o vídeo das batatas fermentadas, tanto cozida como aquela que fermentamos ela crua e depois levamos ao forno. Está uma batata low carb, tá bem? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam e vamos divulgar, disseminar essa forma tão importante de consumirmos os alimentos ricos em carboidrato.
Quanto mais low carb ela ficar, melhor, né? Então por hoje é só, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.